Olá, a paz, tudo bom? Você que acompanhou o nosso episódio 7 falando sobre pecado, sobe na garupa, vamos continuar esse rolê respondendo o que são os pecados que são para a morte, os pecados que não são para a morte, segundo o texto da primeira carta de João, capítulo 5. Então, se você viu e se não viu, assista lá o episódio 7 e vamos seguir mais um episódio do Fé na Estrada Responde. Roda a vinheta e vamos nessa, paz. Pois é, então vamos lá de onde a gente parou. Primeira carta de João, capítulo 5, fala a respeito de orar uns pelos outros e orar por aqueles que tenham cometido pecados, para que sejam perdoados. Mas diz que há pecados que são para a morte, e para estes pecados não caberia sequer que orássemos por essas pessoas. O que quer dizer pecados que são para a morte? Bom, como eu havia dito no vídeo anterior, a interpretação desse texto depende do contexto de toda a epístola de João. O que nós já explicamos e que é preciso que esteja claro como pressuposto é que não existem pecados que gerem condenação e pecados que não gerem condenação. O estado pecador do homem é aquilo que o afasta de Deus, e o que faz com que o homem esteja num estado de condenação é aquilo que Jesus disse: quem crê em mim não será julgado, quem não crê em mim já está condenado. E ele diz isso lá no Evangelho de João. De modo que salvação ou condenação não tem a ver com o peso ou a gravidade do pecado que se pratique. Tem a ver com estar separado de Deus pela natureza do pecado, ou estar reconectado com Deus através de Jesus Cristo. Sendo assim, o que significa então dizer: ore para que Deus perdoe pecados de alguns e há outros pecados nem orem porque eles são mortais? Quando você lê a primeira epístola de João, você vai perceber que João está lidando com um processo de heresias dentro da igreja. E ele fala desde os primeiros capítulos dessa epístola. Por exemplo, no capítulo 2, ele fala sobre não pecar, mas caso pequemos, temos um advogado. Nos capítulos seguintes, ele fala e trata muito do tema da apostasia ou dos falsos profetas. E ele chega a citar a expressão anticristos. E parece que há um tema central na epístola, na carta de João, que é o fato de reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador, como Deus,
ou não reconhecê-lo como tal. E de uma forma talvez mais direta, ele se refere àqueles que, havendo participado desta fé, ou tendo sido conhecedores desta fé, negam a Jesus. E negam a Jesus não só negando o fato de que ele seja o Senhor, de que ele seja o Salvador, de que ele seja Deus, mas negam também o fato de que ele tenha encarnado e morrido na cruz por nós. Aliás, essa era uma negação muito presente nos primeiros séculos. E era a negação docetista, que talvez tenha sido a primeira heresia combatida pela igreja, especialmente por João. Ele combate os docetistas tanto no seu evangelho, quando ele no primeiro capítulo afirma: o verbo se fez carne e habitou entre nós, porque os docetistas negavam a encarnação, dizendo que no máximo Jesus era um espírito que assumiu a aparência humana e se habilitou a ser visto como homem, mas não tenha encarnado, muito menos então morrido na cruz, considerando que a natureza espiritual ela é superior à natureza material, carnal, e seria impossível aos docetistas aceitarem o fato de um Deus que se faz carne, e especialmente de um Deus que seja capaz de morrer. Essa negação, essa apostasia da fé que surge dentro da igreja, essa afirmação contrária ao evangelho a respeito da encarnação do Verbo e da obra redentora da cruz, ela está no contexto que leva João a declarar a respeito de pecados mortais. Pecados pelos quais, ou estas pessoas que assim o fazem, a igreja não deveria se ocupar sequer de orar por elas. Dentro de um contexto imediato, não há como fugir muito disso dentro da leitura desse texto da Epístola de João. A questão é que no segmento cristão, essa coisa de pecado mortal e pecado não mortal, ou pecado venial, a teologia então estabeleceu os pecados veniais e os pecados mortais. Quais seriam os pecados veniais? Aqueles pecados para os quais há chance de absolvição, de arrependimento e de supressão da pena. E os pecados mortais, eles não teriam chance de serem perdoados. A Igreja Católica Romana, a partir da doutrina do purgatório, que não é uma doutrina bíblica, ela leva essa compreensão para além. Ou seja, por que os católicos oram e rezam pelas almas dos mortos? Por exemplo, aqueles que estão no purgatório. Porque aqueles que morreram sob pecados veniais, ou seja, não mortais, teriam chance de serem ainda absolvidos no purgatório e herdarem o paraíso. Mas aqueles que tenham morrido
havendo praticado e carregando a culpa de pecados mortais, por esses não haveria qualquer possibilidade de intercessão, porque desceram direto para o andar do inferno. Essa superstição católico-romana levou à aplicação desse texto da Epístola de João ao senso comum. Quem nunca ouviu falar sobre os 7 pecados capitais? O que são os 7 pecados capitais? Foram aqueles que foram definidos, então, pela tradição religiosa, como sendo a lista dos pecados não veniais, ou seja... e de onde vem esse nome pecado venial? Você já deve também ter ouvido muitas vezes nos termos jurídicos, quando o juiz, ele diz data venia, ou convênia, pedidos de vênia. O que é a vênia? É um pedido de perdão, ou seja, com o perdão, a palavra do colega, né? Eu peço vênia, ou seja, eu peço desculpas, mas eu vou discordar. Então, vênia é algo que é... Uma coisa venial é alguma coisa que é desculpável. Então, aos pecados veniais, segundo a crença romana, e aos pecados capitais, os pecados mortais. E isso ganhou o imaginário popular e todo mundo já ouviu falar dos pecados capitais. Talvez não sejam tão familiares as pessoas ouvirem a expressão pecados veniais. Deste modo, o que está diante de nós é entender o que significa isso. Veja, lá na carta de Tiago, capítulo 5 também, Tiago diz assim: se tiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E depois, na sequência, ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Me parece que em dado momento, na igreja primitiva, compartilhar, ou mesmo a confissão de pecados, era uma prática comum, de modo que a comunidade, ela orava pelo pecador, acreditando que o perdão deste pecado estava para além de apenas uma relação individual, pessoal, mas passava também por um vínculo coletivo dessa pessoa com a comunidade de fé. Talvez isso esteja relacionado ao que Jesus tinha dito aos apóstolos ao dizer a respeito daquilo que eles poderiam ligar ou desligar nos céus. E desse processo, e dessa tradição, e dessa crença, também a igreja romana constrói aquilo que para eles é um sacramento, que é o sacramento da penitência, que passa pela confissão. Por isso que os católicos precisam ir ao confessionário e ter como prática da sua vida a confissão, para receber a absolvição que vem e que é dada pela igreja através do sacerdote. A questão é que esses termos ou essa teologia, ela não aparece nos evangelhos, ela não aparece no restante do Novo Testamento, e só mesmo em João, na sua carta, no capítulo 5, é que essa expressão aparece,
que nem convenha orar por aqueles que praticam pecados que são para a morte. E há pecados que não são para a morte. O que eu diria sobre isso? Agora sim eu vou expressar uma opinião. Até então eu estava fazendo apenas a leitura religiosa, teológica, exegese comum desse texto e a sua aplicação no cristianismo, especialmente no cristianismo romano. Então agora sim eu vou colocar aqui as minhas posições a respeito disso. Primeira coisa, é que a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Jesus Cristo, o advogado, é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia também diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós também aprendemos nos evangelhos que Jesus é quem tem poder de perdoar pecados. Aliás, esse é um dos temas das 95 teses de Lutero na Reforma Protestante, quando em uma delas, não me lembro exatamente qual, ele diz que o Papa não tem poder nenhum de perdoar pecados, senão apenas de proclamar o perdão que já foi concedido por Deus ao pecador. O que precisamos entender, irmãos, é que, por exemplo, Jesus vai falar a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, quando no Evangelho de Mateus capítulo 12, ele é acusado de expulsar demônios pelo Espírito e pelo poder de Beelzebu. E ali Jesus diz, olha, todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E há 2000 anos a teologia se degladia para tentar responder o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A opinião talvez mais comum e aceita é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você, tendo consciência de que uma obra ou de que alguma coisa está sendo feita pela mão de Deus ou como obra do Espírito Santo, você, de forma premeditada ou consciente, você afirma que é a obra do diabo. Então vamos tentar juntar esses dois textos. Quando Jesus diz que todo pecado é perdoado, menos a blasfêmia com o Espírito Santo, e a interpretação mais comum disso, que significa blasfemar contra o Espírito Santo, não é você dizer alguma coisa ignorantemente a respeito do Espírito Santo, ou fazer uma piada, ou fazer uma brincadeira, como muitos evangélicos gostam de dizer a respeito de quem faz piadas com algumas manifestações que acontecem especialmente no arraial pentecostal. Mas blasfemar contra o Espírito Santo é você, conhecendo a obra do Espírito Santo, você declara que esta obra é do diabo. Jesus sabia que aqueles religiosos tinham compreensão de que o que ele estava fazendo era de Deus, mas que declaravam que era do diabo por interesses e por maldade e por malícia e não por ignorância. E Jesus diz que esta blasfêmia consciente, ela não é perdoada. Seria como dizer que alguém, aí eu estou já na epístola de João, que alguém que, tendo conhecido o Evangelho, conhecido a palavra, eu não digo convertido-se verdadeiramente, mas tendo abraçado
o ensino do Evangelho, ou tendo consciência a respeito do certo e do errado, de forma deliberada, obstinada, voluntária, se torna um diabo. E quando eu digo se tornar um diabo, significa se tornar uma pessoa totalmente animalizada, assumindo o mal, a morte, assumindo o ódio como seu princípio de vida. Esta animalização que não é fruto de um ser humano que foi esmagado pela vida, que foi pisado, maltratado, que carrega seus traumas, que é fruto e gerado no meio da violência, mas esta animalização que é de um ódio que é abraçado com fé, sabe? Com vontade, com o desejo de ser aquilo. Pessoas que não pecam por acidente, mas que pecam violentamente porque escolheram o ódio como seu Deus. E que negam qualquer possibilidade do amor, qualquer possibilidade de vida. Se você me perguntar a respeito de que leitura eu faço desses pecados que são para a morte, e por que João diz, essas pessoas não adianta nem orar por elas. Eu diria que nós estamos falando de pessoas cuja natureza é explícita e deliberadamente maligna. A questão que nós só poderemos responder no próximo vídeo é: nós somos capazes de distinguir essas pessoas? Nós somos capazes de olhar as pessoas e fazer um juízo de modo a nós compreendermos quem é o joio e quem é o trigo? É isso que nós vamos responder na terceira parte da nossa resposta, que eu disse que seria a parte da aplicação. Como nós podemos aplicar na nossa vida a compreensão teológica que temos a respeito do pecado, e do perdão. Então, até a próxima, e fé na estrada. Paz.